Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna, tenho 24 anos, sou estudante de Logosofia e faço faculdade de Odontologia. Para aqueles que não conhecem, a Fundação Logosófica é uma escola de superação humana que nos convida para o conhecimento de nós mesmos e a realizar um processo de evolução consciente. O objetivo dessa reunião hoje é dividir um pouquinho do que a Logosofia ensina sobre a alegria e o que eu tenho aprendido com a aplicação desses conhecimentos na minha vida. Então, eu vou começar já com uma pergunta, né? E respondam para si mesmos com bastante sinceridade. Vocês sentem que vivem a vida com alegria? Às vezes sim, às vezes não. Eu percebi que eu estava vivendo um período da vida em que eu não estava muito alegre. E a alegria, normalmente, é uma característica que eu considero que é presente em mim. Mas será que eu posso escolher se eu vou estar alegre ou não? Vocês acham que nós temos escolhas sobre o nosso ânimo durante o dia? Antes de estudar logosofia, eu achava que tinha que ser uma coisa natural, né? Que se eu não estivesse bem naquele dia, não tinha muito o que eu fazer para mudar, né? Eu ia ter que esperar o dia seguinte, torcendo para acordar melhor, porque naquele dia eu não tinha o que fazer. Alguém mais já pensou isso? Né? De não estar num dia muito legal e estar torcendo para acordar melhor no dia seguinte, só esperando chegar à noite para poder dormir e acordar novo no outro dia? Só que isso não parece muito bom, né? Porque aí eu vivo sempre à mercê das circunstâncias que se apresentam para mim. Então, se o dia está com sol, ajuda, mas aí está muito frio, muito calor, já não vai ser um dia muito bom. Ou então, dependendo das pessoas que vão conviver comigo naquele dia, do tipo de tarefa que eu vou ter que realizar. Vamos ver o que o autor da Logosofia ensina sobre isso. Geralmente, se espera que os estímulos sejam propiciados por terceiros ou a sorte, fator no qual tantos confiam ingenuamente. Isso implica, é claro, correr o risco de a pessoa se ver, algumas vezes, defraudada nas esperanças e ilusões. O que essa maioria a que nos referimos não sabe é que é preciso criar os estímulos e saber como podemos nos servir deles para erguer a própria vida acima de toda adversidade ou circunstância, elevando-a até os confins mesmos da evolução, da superação humana. Então, o que ficou para mim desse trecho? Que não só é possível, como é preciso criar esses estímulos. E que se eu sei me servir deles, eu posso erguer a minha vida acima das adversidades. E essa expressão de elevar a vida, erguer a vida acima das adversidades, eu acho que é uma das chaves principais para que se consiga viver com mais alegria. Eu faço uma imagem assim, né? Como se eu conseguisse me afastar dos problemas, das circunstâncias que eu vivo, que abalam o meu ânimo, e conseguisse observá-los de um outro ângulo, né? De uma distância maior, aonde eu consigo ver a minha vida como um todo e sair de dentro daquela situação que me incomoda e que me impede de ver o lado bom das coisas, né? Ou me impede de encontrar uma solução para aquilo que eu estou vivendo. E esse trecho me faz sentir muito bem, confiante de que eu tenho um poder sobre a minha vida e que eu posso criar os estímulos que vão influir sobre ela. Tem outro conselho que o autor da Logosofia apresenta, que eu acho que complementa esse e se encaixa bem perfeitamente com esse trecho, que é o de colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. O que significa isso, né? Ele não está dizendo aqui para a gente colocar mais problemas na nossa vida, mas para entender que aquela circunstância que eu estou vivendo, aquele problema, ela faz parte da minha vida, que é um pedaço dela, mas que não é a minha vida toda, né? Que a vida é muito maior do que uma ou outra dificuldade. Então, repetindo, né? Colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. E voltando para aquela situação que eu falei, que estava acontecendo comigo, né? E que não estava me deixando viver com alegria, vou explicar para vocês o que estava acontecendo. Eu fiquei 2 anos na faculdade, agora sem aula presencial por conta da pandemia, né? Isso afetou bastante o meu curso, porque ele é praticamente todo de aulas práticas. E nesse meio tempo, eu pesquisei bastante, participei de alguns congressos online e decidi que a área que eu quero seguir profissionalmente depois da formatura.
Só que a grande questão é que essa é uma área que praticamente não é abordada durante a faculdade. E a outra questão, que é maior ainda, é que eu não gosto das outras áreas. E aí, esse ano as minhas aulas voltaram presencialmente de uma forma intensiva, né, para tentar diminuir um pouco esse atraso. E aí eu estava tendo aula o dia inteiro. Só que de disciplinas que não me interessavam, né, e que provavelmente não farão parte do meu dia a dia clínico depois da formatura, fazendo alguns procedimentos que eu não me agradam muito, assim, que eu não gosto muito de realizar. Então eu já acordava cansada e passava o dia todo fazendo as coisas de má vontade, vivendo no automático ali, só esperando terminar o dia para eu poder finalmente voltar para casa, né? E com o passar dos dias, eu fui sentindo necessidade de mudar essa situação, porque aquela não era a vida que eu queria viver, né? Acordar cansada, esperando para voltar para casa, sem aproveitar o que eu estava vivendo ali efetivamente. E essa não é a Bruna que eu quero ser, né? Poxa, lembrando como que era nos primeiros anos de faculdade, eu ia tão feliz para a aula, né? Eu chegava empolgadíssima assim de manhã cedo, dando bom dia para todo mundo, super feliz, que as minhas amigas até faziam cara feio para mim, assim, né? Ah, ela vem a Bruna de novo empolgada, né? Só para fazer a mesma coisa que a gente faz todo dia. E essa é a pessoa que eu quero ser. Uma pessoa alegre, para cima, que faz os outros felizes também. Então, por que eu estava vivendo daquela forma? O que fazer para mudar essa situação? Vocês já se sentiram assim também? De se perceber vivendo infeliz? O que fizeram para mudar? Conseguiram mudar? Conseguiram reverter essa situação de alguma forma? Tem um outro trecho da logosofia que é bem direto e que me ajuda a responder essas perguntas. Vou compartilhar com vocês. A maior pedra é aquela colocada pela falta de vontade, pelo desânimo, pela resistência em realizar algo. Para evitá-lo, para que o ânimo não decaia em nenhum momento, convém renovar sempre os estímulos e manter ágil a vida. Ágil em todas as suas manifestações. Assim, não irão anquilosar-se os pensamentos nem os sentimentos, nem nada do que tenha intervido ou intervenha no processo da própria existência. Então, eu acho que esse trecho aqui se encaixa perfeitamente no que estava acontecendo comigo. Vocês encontraram aqui nesse parágrafo a resposta do que fazer para mudar? Até em negrito ali, né? Então, eu via que era a falta de vontade, o desânimo e a resistência em fazer o que eu tinha que fazer que estavam me deixando daquela forma. E aí, em seguida, respondendo, né? E o que eu preciso fazer para que o meu ânimo não decaia? Renovar sempre os estímulos e manter a vida ágil. Então, pronto, né? Tá respondido, resolvido o problema. Simples. Mas agora, né? Como criar esses estímulos? Que recursos que eu posso utilizar para ter mais estímulos? O que eu posso fazer para ter um dia com mais energia e disposição? Eu pensei em alguns recursos que eu tenho aprendido com a logosofia e que eu já consigo colocar em prática na minha vida. Então, um deles, né? É deixar os pensamentos pensados. Já prever o que pode acontecer de intercorrência no dia e preparar os meus pensamentos, preparar minha mente para ter os pensamentos ali que eu quero que estejam comigo naquele dia, né? Então, se eu sei que eu vou viver uma dificuldade com alguém em específico, né, algo que se repete, eu já me preparo antes, que eu sei que o outro vai falar isso, que vai me incomodar assim, como é que eu quero reagir em relação àquele comentário, né? Outro recurso é planejar o meu dia. Então, antes de dormir, já pensar o que eu vou fazer no dia seguinte, isso faz com que eu acorde muito mais disposta para viver aquele dia melhor. De novo, com os pensamentos ali já prontos, sabendo o que vai acontecer. Outra questão que eu vejo que é bem simples e que me ajuda muito também é de criar pequenas atividades durante o dia que me trazem alegria, né? Então, no meu caso, que eu gosto muito, é fazer uma refeição gostosa, fazer um exercício físico, pegar um solzinho de manhã, né? Marcar de encontrar com alguém especial. Outra questão é focar no que é bom, né? Aprender a olhar tudo de bom naquilo que eu vivo. Sempre tem um lado bom, né? Na situação mais difícil que seja. E por último, fazer todas as coisas com gosto.
que é mais fácil falar do que fazer, né? Mas pensando bem, já que vai ter que ser feito, melhor que seja feito de uma forma agradável, né? E a logosofia me ensina que eu devo colocar em prática na minha vida aquilo que eu aprendo aqui. Então, eu me propus a viver a minha semana na faculdade com esses elementos que eu trouxe agora em mente. De mudar primeiro o meu estado mental, mudar primeiro dentro, para começar a ter resultados no meu dia a dia e na minha vida. Então, o que eu fiquei pensando, né? Eu buscava pensar que eu ia estar ajudando um paciente, que para mim era um procedimento simples que eu fazia todos os dias, mas às vezes para o paciente é algo que ele está esperando há muito tempo para poder fazer. Recordar que há anos atrás eu queria muito estar onde eu estou hoje, né? Finalmente podendo atender na clínica. Pensar que por mais que não fosse trabalhar com aquilo, que era um conhecimento que com certeza me ajudaria de alguma forma e me faria uma profissional mais completa, né? Nem que seja para saber para que profissional encaminhar no futuro, já que eu não fosse realizar, caso eu não fosse realizar, né? Entender que aquela era uma fase, que logo ia passar, então que eu fizesse o melhor proveito possível naquele momento, né? Porque com certeza em alguns anos eu ia sentir saudade de estar na faculdade, como eu sinto saudade hoje de estar no colégio. E assim, fiz um esforço consciente, né? Nas semanas seguintes para viver dessa forma, com esses pensamentos em mente. E eu posso dizer para vocês com toda a convicção do mundo que eu passei a viver outra vida, né? Era outra Bruna que estava ali comigo. E o que mudou de uma semana para outra? Porque as circunstâncias continuaram as mesmas. Eu continuei fazendo procedimentos que eu não gostava, continuei indo para a faculdade todos os dias, tendo aula o dia inteiro. Nenhuma circunstância externa mudou, né? Fui eu que mudei a forma de encarar o que eu estava vivendo. E assim, né, gente, tudo que eu vivi, né, que eu relatei para vocês aqui, é algo bem pontual. É uma situação muito específica que talvez muitos de vocês nunca viveram ou nunca vão viver. Mas eu tenho certeza que todo mundo já viveu alguma situação parecida. De estar descontente com alguma situação, né? E essa situação afetar o ânimo, acabar tirando a alegria de viver. E alguma vez que vocês viveram essa luta, já conseguiram mudar um estado interno ou uma situação que estava vivendo para melhor? Por exemplo, né? Tava num dia ruim e aí conseguiu mudar de ânimo. Ou estava fazendo alguma coisa de mau gosto e passou a ver aquilo de outra forma. Tinha uma característica de ser impaciente, por exemplo, e começou a atuar com mais paciência. Caso já tenham conseguido fazer essa mudança, né? O que sentiram nesses momentos? Eu vejo que aí tem outra chave muito importante para viver com mais alegria. Porque nesses momentos em que eu consigo me superar e melhorar a minha vida de alguma forma, eu sinto uma alegria muito grande. De perceber que eu sou capaz de mudar e ser melhor. De me sentir dona da minha própria vida. Né? Uma sensação assim de dever cumprido mesmo. Uma alegria que vem lá de dentro, né? Que é muito pura. E como que eu faço para conseguir viver dessa forma? Convém, portanto, que cada um assegure dentro de si mesmo a consciência da vida que vive, sabendo por que a vive. Isso criará constantes estímulos e a sensação de alegria que se vai experimentar suprirá a angústia anterior, permitindo, assim, na nova forma de vida, o nobre e amplo uso das faculdades da inteligência. Desse modo, tudo será útil e benéfico para a observação, visto que, para os fins da superação integral que se busca, nada será indiferente. Lindo, né? Então, a consciência, eu entendo, é a chave de tudo, porque aí eu consigo viver todas as situações de uma forma mais leve. Vocês lembram daquela indicação da logosofia que eu falei lá no início? De colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas? Se eu sou consciente daquilo que eu vivo, eu consigo dar o devido valor para cada coisa. E consigo olhar para os problemas, para as circunstâncias que eu enfrento de outra forma. E pensando naquela situação minha da faculdade, né? Que tipo de pensamento que colabora para que eu viva mais feliz?
eu fazendo as coisas pensando, ai, não, de novo um procedimento que eu não gosto, né? Tomara que termine logo isso para poder ir embora. Ou, né, mudando esse pensamento e pensando de outra forma, né? Vou fazer um procedimento novo. Como que eu posso fazer melhor do que da última vez? O que que eu posso aprender de novo agora? Será que eu não faço essas escolhas todos os dias? Desses pensamentos que vão me acompanhar? E uma coisa que eu posso fazer é observar e categorizar o que se passa na minha mente. São pensamentos que me ajudam ou que me atrapalham? Eles me trazem alegria ou deixam a minha vida mais pesada? Então, eu entendo que tudo que eu vivo pode me trazer alegria. Se não naquele momento, mas em saber identificar o que de bom daquilo pode acrescentar na minha vida. E o que eu quero extrair dos momentos mais difíceis? Amargura e decepção ou a alegria de conseguir me superar? Então, eu espero que a nossa conversa hoje tenha gerado reflexões em vocês, que consigam observar e valorizar mais os pequenos momentos de alegria na vida também. E para encerrar, aqui. Para aqueles que se interessaram pelos conhecimentos logosóficos, a Fundação Logosófica oferece um curso gratuito de 1 hora semanal, onde vocês vão poder se aprofundar mais sobre a ciência logosófica. O link de inscrição está aqui na descrição do vídeo. E não precisa ser necessariamente de Florianópolis, tá bem? Independente da cidade onde vocês moram, vamos entrar em contato com vocês e ver em que cidade fica mais próxima para fazer esse atendimento. Na descrição, vocês vão encontrar também as nossas redes sociais, e por lá são divulgados convites para atividades online como essa, atividades presenciais. Tem livros também para download gratuito, vídeos, artigos. Então, tem bastante conteúdo para se aprofundarem mais sobre a ciência logosófica. Eu fico por aqui hoje e até uma próxima oportunidade.